Vamos recordar, né, rapidamente, né? Aqui eu tenho a esfera, não é? Vejam lá, né, ainda nesse playlist, né, climatologia aplicada, vejam lá coordenadas esféricas, né, onde eu trabalhei, né? O φ, né, é a colatitude, e o alfa, que é o complemento da colatitude, isto é, alfa é a latitude. Para a latitude de 30 graus corresponde a um φ, né, de 60 graus. Tá? O que eu vou colocar aqui, tá, é o seguinte, é a parte experimental da atmosfera, né, que levou a essa conclusão. Então eu tenho aqui, ó, aqui a região do Equador, né? Aqui é como se fosse, eu fizesse um corte na esfera aqui, né? Aqui é o maior diâmetro, tá certo? Essa linha do Equador aqui, né? Essa aqui, ó, o alfa é igual a 0 graus, né? Certo? O alfa eu conto a partir daqui, aqui, ó, no caso, né? É latitude norte, né? E latitude sul, né? Isso aqui é simétrico, né? Posso fazer assim, ó. Né? Então o alfa, né? Só para você entender, né, o que se fala, né? Aqui, ó, no caso, né, eu tenho alfa para cá, né? Aqui eu tenho um determinado ponto daqui, né? E aqui eu tenho um alfa para cá, né? Para cá. Né? Aqui, né? Alfa, né? No caso, né? Do hemisfério norte, né? E aqui eu tenho alfa do hemisfério sul. Por exemplo, 30 graus sul. 30 graus, aqui é 0, né? Aqui é 0 graus, né? 30 graus sul está aqui, ó. 30 graus sul. Aqui, 60 graus sul. E aqui, 90 graus sul. A mesma coisa aqui, né? Aqui, ó, 30 graus norte, 60 graus norte e aqui 90 graus norte. Só olhar para aqui e olhar para aqui, né? Espero que vocês tenham visto a parte, né, onde eu uso as coordenadas esféricas, tá? Por isso que eu falo. Agora, o interessante é o seguinte, no ensino médio, né, eu vejo os vídeos, né, não se fala em coordenadas esféricas, né, mas, né, a geometria espacial é exigida no exame do Enem. Tá? Isso aí tento explicar para mim, porque eu não vejo como não explicar. Tá? Tudo bem. Né? Exemplos, né, de tetraedro, cilindro, esfera, isso tudo é assunto de geometria espacial no ensino médio. Né? Bom, agora vamos olhar para aqui, tá? Essa região aqui, ó, vou colocar uma região quente, né? Quente, úmida, né? Ó, essa região aqui, ó, próxima ao Equador, né? É uma região úmida, né? Úmida, né? E temperatura elevada. Eu critico mesmo, eu tenho, né, 51 anos, né, dando ensino, pesquisa para mestrado, doutorado, é uma crítica. Você pega jornalista, né, dos famosos canais, né, que falam, né, que a temperatura quente. Isso aí, entendeu? É um erro mesmo, né? Não existe temperatura quente, né? É o clima que está quente, né? Não é a temperatura, certo? Então, tudo bem. Mas eu ouvi agora, essa semana, tá? A temperatura está quente, a temperatura está fria, mas tudo bem. Então essa região é úmida, né, e elevada. Por quê? Por causa da incidência solar, né? Aqui a energia, atenção, ó, aqui a energia térmica, né, que é fornecida para a Terra, né, ela vem do Sol. Essa energia térmica, ela vai ser transformada lá na ponta em vento. Pronto, olha só. Você já tem o mecanismo físico. E outro detalhe também, a minha preocupação é com a física do problema. Os nomes, essa aqui é uma zona subtropical e tal, isso aí tá na internet, entendeu? As denominações, que eu não vou me ater a isso aqui.
Tá? É só para você entender o fenômeno. Olha só que interessante. Onde é a região mais aquecida? Olha só, mais aquecida. Na região polar, que é uma região polar. Ou a região, por exemplo, próxima aos 60 graus norte. Aqui, ó, aqui a temperatura, né, no caso, ela é baixa. Que implica a pressão é alta. Porque a temperatura baixa, né, ela junta as moléculas. Aqui, olha que interessante, olha que interessante. A temperatura aqui nessa região, tá? Vou fazer assim, ó, temperatura polar, tá? Pronto, polar, tá? Com P maiúsculo, certo? Então, aqui nessa região aqui, ó, tá? A temperatura é menor do que a temperatura aqui, certo? Então eu vou colocar essa região aqui, né? Uma temperatura, vou chamar no trópico, pronto, temperatura do trópico. Tá? Aqui, atenção aqui, ela é baixa, tá? Aqui, ela é alta. Quando fala baixa e alta, é em relação a essa, tá? Aqui é um frio danado, tá? Mas a temperatura, então, implica que a pressão aqui nesse trópico, né? Ela é menor. Opa! Então, eu vou ter, né, um vento daqui para cá. Que legal, professor. Está explicadinho, porque não interessa, tá, o nível da pressão. O que interessa é o nível da variação. Então, ó, daqui a aqui, ela para aqui, ó. Da mesma forma, né, quando vem para cá, né, ela vem assim, ó. Certo? Olha que interessante aqui, tá? Agora eu vou ter o seguinte, tá? Quando aqui, ó, isso aqui já é vento. Tá? Vento frio, tá? Aqui a temperatura, olha só, a temperatura aqui está aquecida, não está? Opa! Então ela sobe. Ela sobe para cá, ó. Certo? Aí o que foi tomado do espaço, né? Ela vem e preenche, né? Aqui, ó. Professor, é muito legal. Como a temperatura é mais baixa, né? Olha o fogo embaixo da panela, né? O ar sobe. Mas olha que interessante, o ar sobe, né? Ele vai até uma determinada altura, tá? Ele subiu, tá? Quando ele sobe, né, o ar, né, contém água, tá? Na forma gasosa, tá? Por isso que essa região aqui, tá, é uma região onde chove pouco. Por quê? É uma região úmida e a diferença de temperatura não é tal como é aqui embaixo. Aqui você tem os rios, né, na região norte, tá, do Brasil, tá? Você tem os oceanos. Então, aqui a umidade é muito elevada, tá? Por isso que a chuva maior é nessa região aqui, né? Entre 30 norte e 30 sul. Tá? O mesmo acontece aqui, ó. Essa seta aqui, ela para aqui por quê? Porque a temperatura aqui, né, no caso, né, vai ser maior do que a temperatura aqui. Tá? Então você tem a subida, né, no caso, né? Aqui, ó. Vem para cá, para cá, para cá. Certo? Olha só, o mesmo vai acontecer nessa região aqui, ó. Tá? Deixa essa aqui, tá? Deixa essa aqui. Até vou colocar até uma interrogação aqui, ó. Deixa essa aqui, ó. Nós vamos buscar ela aqui, ó. Aqui e aqui. Tá? Agora eu vou olhar para a região úmida, tá? Eu vou tirar esse zero daqui, colocar esse zero aqui, que é a mesma coisa, tá? Só para nós.
Olha que interessante, olha que interessante. Você tem daqui, tá? Você tem o vento, né? A pressão aqui, ó, é maior do que aqui, tá? Por quê? No caso, né? Porque a temperatura é menor, tá? A temperatura é menor. Então, se aqui a temperatura é menor, né, no caso, né, as moléculas estão mais juntinhas, ó. Então elas vêm para cá assim, ó. Pra cá. Certo? Aqui com uma temperatura elevada, né? Ela sobe. Geralmente essa altura aqui, né? Geralmente é aproximadamente 17 quilômetros. Tá? Ela sobe 17 quilômetros. Né? Ela vem para cá, né? E vem para cá. Tem esse ciclo aqui. Então você tem um ciclo aqui e um ciclo aqui. Da mesma forma aqui, né? A temperatura aqui é menor que ali, certo? Então a tendência dela é para cá, certo? Então ela vai tá. Quando no caso, né? Porque a temperatura é menor, né? No caso, né? A pressão aqui é menor do que aqui, porque aqui a temperatura é maior. Né? Quanto mais afastado do Equador, maior a temperatura. Certo? Aí você tem o teu ciclo, né? Quando chegou aqui, né? Subiu. Por que sobe? Porque a temperatura, é a panela aqui, ó, é a panela no fogo lá, tá a água subindo, certo? E vem para cá e vem para cá. Tá? Tem um nome aí, ciclo de Hadley, tá? Tudo bem, eu não quero entrar nesse aspecto aqui. Agora, gente, olha que interessante, eu sei que a figura está pouco não, né?